Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Uau, nós já estamos falando de Natal, hein? Como esse ano voou, né? É impressionante, assim, a gente fica assustado, né, com a velocidade do tempo, mas temos a certeza também do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Espero que você esteja bem, que você tenha passado bem desde a última vez que nos encontramos aqui, há 15 dias atrás. É muito bom estar aqui com os irmãos, é muito bom estarmos juntos, cultuando, louvando, adorando a Deus, na beleza da santidade dEle. E nós estamos aqui também na nossa série, caminhando a partir do livro de Tito, ou da carta de Paulo a Tito, essa carta tão desafiadora, uma carta pastoral, uma carta forte do apóstolo Paulo a esse jovem pastor que tinha diante de si um desafio tão grande, que era o pastoreio daquela igreja, igualmente desafiadora. E nós estamos aqui vendo alguns temas, né, que mostram muito bem assim, a natureza da igreja de Creta. E hoje nós vamos caminhar um pouco mais, e aí já chegamos já quase na parte final do texto, em Tito, capítulo 3, a partir do versículo 8. O texto está posto, você pode também acompanhar na sua versão, fique à vontade. A palavra do Senhor diz assim: fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas. Para os que creem em Deus, se esforcem em dedicar às boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discórdias e debates sobre a lei, porque são inúteis e fúteis. Quanto à pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma e duas vezes, evite-a, sabendo que alguém assim está pervertido e vive pecando e já está condenado por si mesmo. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu povo. Obrigado pelo teu Espírito que está aqui conosco. Obrigado, Deus, por essa oportunidade rica de podermos buscar na palavra direcionamento para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós somos desafiados por esse texto a refletir sobre onde nós estamos concentrando as nossas energias, as energias da nossa comunidade, as energias da nossa igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele propõe um caminho claro que nós devemos seguir. Ele é muito direto quando diz: evite discussões, porque essas discussões, elas nos desviam do caminho do Evangelho e da missão. A questão é essa, é o Evangelho e a missão. Nós somos chamados para isso. Esse é o nosso propósito. E aí o apóstolo Paulo está propondo isso para a gente. Será que o caminho que vocês estão seguindo, de fato, estão levando vocês para o propósito, que é o Evangelho e a missão? Se alguma coisa tem desviado vocês do caminho, o texto é muito claro e direto em dizer: evite. Então, pensando nisso, pensando nesse caminho proposto pelo apóstolo Paulo, o texto vai se desenrolando. E aí nós vemos já no versículo 8, o apóstolo Paulo propondo a base da nossa conduta. Como é que nós devemos agir? Como devemos nos conduzir? O apóstolo Paulo começa o texto dizendo com uma declaração, a gente pode dizer uma declaração solene, quando ele diz: fiel é esta palavra.
Talvez ele esteja se referindo ao resumo do Evangelho que está posto um pouco antes, dos versículos 4 ao versículo 7. Faço questão de ler esse texto que diz assim: quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por causa de atos de justiça, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E aí ele fala: fiel é esta palavra. Possivelmente, esses versículos de 4 a 7 eram um hino cantado nos batismos antigos, como que uma profissão de fé, uma celebração da salvação, uma salvação que acontece não por obras de justiça que praticamos, mas pelas misericórdias de Deus, mediante um novo nascimento e a renovação do Espírito Santo. Então, a questão que o apóstolo Paulo está propondo para nós aqui nesse texto é: qual é a resposta adequada a tão grandiosa graça? Como nós devemos responder à graça? Que ação nós devemos tomar diante da graça? Paulo aqui, ele está ordenando a Tito, dizendo: insiste nessas coisas. Paulo está propondo um caminho para Tito, uma prioridade para Tito. O que nós estamos vendo aqui, nesse primeiro momento do texto, é que a verdade do Evangelho não é apenas para ser crida, mas é para ser vivida. Nós precisamos nos conduzir a partir dos princípios do Evangelho. O Evangelho deve determinar o nosso estilo de vida, como nós nos conduzimos na sociedade, na segunda-feira e assim por diante, no trabalho, na vizinhança. O texto fala que o propósito é que, e aí eu estou citando o texto, os que têm crido em Deus sejam solícitos nas práticas das boas obras. Aqueles que creem devem ser solícitos na prática das boas obras. Meus irmãos, minhas irmãs, a genuína experiência com a graça de Deus não nos leva a uma vida ociosa ou apenas a uma vida contemplativa, mas a uma vida ativa. Ativa naquilo que é bom, naquilo que faz o bem, no serviço, no cuidado ao próximo. Então nós somos chamados à ação, a uma postura, a nos conduzir no caminho das boas obras. As boas obras é o fruto natural de um coração transformado pela graça de Deus. Então, se a graça de Deus me alcançou, se a graça de Deus te alcançou, o que é esperado de nós? As boas obras. O texto nos diz que as boas obras, elas são excelentes e proveitosas aos homens. O objetivo das boas obras é a edificação do corpo de Cristo. Então, quando nós nos conduzimos no caminho das boas obras, nós, então, naturalmente, estamos empenhados na edificação da igreja. E não só na edificação da igreja, mas também no testemunho do mundo. O texto nos chama a essa ação, o texto nos chama a essa condução, a esse procedimento. E é sobre isso que o versículo 8 fala. Mas o versículo 9 fala de um desvio desse caminho. Nós vimos no primeiro momento que o caminho é a graça, o caminho é o Evangelho.
mas nós podemos nos desviar. E aí nós podemos nos desviar, de acordo com o texto, nas controvérsias que são estéreis, nos debates inúteis. Paulo faz um contraponto aqui. Versículo 8, ele fala daquilo que é proveitoso, aquilo que se aproveita na nossa prática, na nossa conduta. E aí, já no capítulo 9, ele nos adverte sobre aquilo que é fútil. O apóstolo Paulo exorta Tito a evitar discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei. O que são esses debates, né? O que caracteriza esses debates que o apóstolo Paulo está sugerindo a Tito que evite? Em primeiro lugar, são debates insensatos. Ou seja, eles carecem de sabedoria espiritual, eles não edificam. Sabe, aquele tipo de conversa que não edifica. Você sai de lá igual ou até algumas vezes mais vazio do que você chegou. Então Paulo está falando isso, são insensatos. Ele continua dizendo, são fúteis, ou seja, são inúteis, são vazios, sem qualquer valor prático para a vida cristã ou para a missão da igreja. A igreja não nasceu para investir energia e tempo naquilo que é fútil. E pior do que isso, geram contendas. O resultado inevitável é divisão, é briga, é desunião, é discórdia. Paulo identifica aqui nesse texto alguns falsos mestres que estimulam a igreja a esse tipo de atitude, de postura. Paulo fala que essas pessoas, elas semeiam esse tipo de conversa que faz a igreja gastar energia e desvia a igreja da missão. Pessoas que perdiam tempo em especulações sobre genealogias do Antigo Testamento e sobre interpretação legalista da lei. Como é que a gente pode entender hoje em dia essas conversas estéreis? Como é que a gente pode pensar nisso nos dias de hoje? São aquelas pessoas que se dedicam a discussões intermináveis sobre assuntos periféricos à fé. Sabe aquela história de ficar discutindo o sexo dos anjos? Assuntos totalmente periféricos, assuntos fúteis, teorias da conspiração, quem é a besta do Apocalipse, é esse, aquele ou aquele outro. Debates acalorados nas redes sociais. As redes sociais têm se constituído em campos de batalha, muitas vezes entre irmãos, principalmente nesses tempos que se avizinham a nós, de campanhas políticas e de eleições federais e estaduais. Nós precisamos evitar esse tipo de coisa, irmãos e irmãs. A igreja não nasceu para ficar debatendo política partidária, mas a igreja tem um propósito muito bem definido no texto de hoje, que é a pregação do Evangelho, é glorificar o nome do Senhor, é proclamar o nome do Senhor. Esses debates de rede social, eles mais ferem do que curam, mais separam do que unem. Existem outros tipos de debates, pessoas que estão buscando novas revelações, pessoas que se afastam e querem nos afastar do cerne do Evangelho, do propósito do Evangelho, do propósito da igreja. Às vezes vem com uma roupagem espiritual, às vezes vem com cara de espiritualidade, mas são classificados pelo apóstolo Paulo aqui a Tito como sendo fútil. Desvia o foco do essencial
e ainda divide o rebanho. Então o apóstolo Paulo nos diz que esse desvio é perigoso. Mas o apóstolo Paulo avança um pouco mais. E ele fala sobre a ação da igreja diante disso, que deve ser uma ação baseada na maturidade. E a ação baseada na maturidade diz respeito à preservação da unidade da igreja. Nós precisamos trabalhar, irmãos, e nos dedicar cada vez mais para a unidade da igreja. Paulo fala de um homem, ele não identifica. Não sei se você percebeu, no versículo 10, ele diz: quanto à pessoa que provoca divisões. Ele está falando de uma pessoa específica. Ele não cita o nome, mas parece-nos que lá naquela igreja tem uma pessoa, que é um homem faccioso, é um promotor de divisões. E aí o apóstolo Paulo, nos versículos 10 e 11, fala como essa pessoa deve ser tratada. Ele propõe, num primeiro momento, que essa pessoa seja admoestada. Em nenhum caso nós devemos ser precipitados. A primeira ação, ela é sempre a de um confronto amoroso e de correção. É isso que nós buscamos quando exercemos a disciplina na igreja. O princípio de Mateus 18 é muito significativo. Lá em Mateus 18, Jesus nos ensina sobre como nós lidamos quando temos alguma coisa contra o nosso irmão. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vá você a ele e fale com ele. Se ele te resistir, vá de novo levando uma testemunha. Se houver uma resistência, uma outra resistência, então leve o caso à igreja. Geralmente nós não cumprimos Mateus 18 nas nossas dinâmicas. Geralmente nós tropeçamos nesses princípios. Quando temos alguma coisa contra alguém, ao invés de irmos àquela pessoa, vamos a um terceiro. Ou vamos a um quarto, a um quinto, a um sexto, a um sétimo. Falamos daquilo com todo mundo, mas não tratamos com aquela pessoa que deveríamos tratar. Então a admoestação é essa. Nós precisamos ir à pessoa, colocar a nossa questão para a pessoa, confrontá-la amorosamente, buscando a correção, buscando restaurar o irmão ao erro. A disciplina, meus irmãos, sempre visa a correção, sempre visa a restauração. De preferência que as questões se resolvam no trato de um para com o outro. Que em último caso isso seja levado à comunidade, à igreja, mas que essas questões sejam resolvidas aqui, entre um e entre o outro. Então, no primeiro momento, a admoestação. E depois, o texto fala de uma rejeição categórica. Então, se depois de repetidas admoestações, a pessoa resiste nessa postura divisionista, o texto aqui, do versículo 11, faço questão de ler, versículo 10, né? Quanto à pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma e duas vezes, evite-a. O texto fala dessa ruptura, evite-a. Porque essa pessoa, de acordo com o versículo 11, essa pessoa está pervertida e vive pecando e já está condenada por si mesma. Aqui o texto não está falando de nós sermos intolerantes com as opiniões divergentes, mas o texto está falando principalmente sobre a proteção da unidade da igreja. Se a questão divide a igreja, se a questão atrapalha o crescimento da igreja, se a questão fere o corpo de Cristo, então é dessa maneira que nós precisamos tratar
o apóstolo Paulo diz, essa pessoa está pervertida. Ela distorce a verdade para formar o seu próprio partido. Ela quer partir o corpo de Cristo, por isso ela é pervertida. Ela vive pecando, é isso que Paulo diz. Ou seja, indica um padrão de comportamento contencioso. Ela vive, é a prática, é a natureza dela, ela vive pecando. E o texto finaliza dizendo, versículo 11, que ele é condenado por si mesmo. Significa que mesmo essa pessoa tendo sido confrontada com a verdade, a sua persistência é no erro. Então, se ela persiste no erro, mesmo sendo confrontada pela verdade, ela está se autocondenando. Ela é condenada por si mesma. A maturidade cristã, meus irmãos, minhas irmãs, não se mede sobre o quanto nós debatemos. Tem gente que acha que ser maduro é ganhar todos os debates na escola dominical, né? Isso não é sinal de maturidade. Sinal de maturidade é nós amarmos uns aos outros. Sinal de maturidade é nós servirmos o irmão, é nós preferirmos o outro em honra. Isso é sinal de maturidade. Não foi esse sinal de maturidade que Jesus demonstrou quando ele lavou os pés dos seus discípulos? É esse o sinal de maturidade no reino de Deus. Hoje a gente está vendo muitos debates, né, pelas redes sociais, né? É 30 contra 1, já viu esse tipo de série? 30 contra 1? 30 pobres contra um rico? Então tem muita essa coisa de debate, né? Isso não é sinal de maturidade. Sinal de maturidade vem de Cristo e da maneira como Cristo lidou com as pessoas. Rejeitar a esses debates inúteis não é falta de zelo doutrinário, é uma demonstração de sabedoria. Quando nós rejeitamos debates inúteis, isso demonstra que nós temos sabedoria para gastar a energia naquilo que vale a pena. É entender que o centro da nossa fé é o Evangelho da graça de Deus, que nos salva e nos une. É esse o centro. É aí que nós devemos gastar energia, é no Evangelho da graça de Deus, porque ela nos salva e ela também nos une. Meus irmãos e irmãs, o que nós vamos levar para casa de tudo isso que eu falei, dessa exposição do texto? O que nós vamos levar para casa? Eu penso que é a determinação de ser uma igreja que se alimenta da palavra fiel, do Evangelho da Graça. Nós devemos nos alimentar da palavra da graça. Nós devemos nos dedicar às boas obras, porque as boas obras, elas são excelentes e proveitosas. Nós precisamos evitar as controvérsias estéreis, que só geram contendas e nos desviam da missão. E nós devemos preservar a unidade, agindo com amor e firmeza para com aqueles que insistem em causar divisões. Que Deus nos dê sabedoria para nós gastarmos a nossa energia no Evangelho da graça do Senhor. Amém? Vamos cantar uma canção que diz e que pede: Senhor, eu quero um coração igual ao teu. Esse coração totalmente dedicado ao amor, ao serviço, ao Evangelho. Então, cante orando, cante pedindo: Senhor, eu quero um coração igualzinho ao seu. Vamos ficar de pé e vamos cantar.